Com 15 anos de mercado e com experiência nas áreas de criação de marcas, promoção, comunicação visual, a agência LBZ Mix de Marketing traz um novo conceito de comunicar. Esse e outros destaques a partir de agora no Amazonas Acontece. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Começa mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. A gente já começa recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor comercial da agência LBZ Mix de Marketing, Luiz Carlos. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Amazonas Acontece, a Band Amazonas, para a gente falar de rede social, algoritmo, hashtag. Eu confesso que a gente já deu alguns spoilers, né? A gente estava conversando aqui antes do programa começar para a gente entender, eu principalmente, né? Porque o cara é fera, a mente dele vai lá na frente e eu devagar, calma, mano, calma, vamos lá. Aí a gente vai só anotando aqui para a gente trazer esse bate-papo muito legal para vocês. E a gente já começa a falar dessa questão de publicidade, assim, né? Principalmente nas redes sociais, estamos nas eleições agora. E qual a importância disso tudo, Luiz Carlos? Olha, a rede social, desde quando ela começou a abrir para empresas, que na verdade foi empurrado pela goela, né? Nunca se pôde ter uma empresa, mas aí o brasileiro, como sempre, vai indo, eles vão criando a página e como eles bem fazem, eles estudam a nossa jornada e vão cada vez evoluindo, trazendo essas novidades para a gente. E você falou agora de eleição, né? Esse período, ele, depois da pandemia, né, que todo mundo se comenta ainda, acredito que tenha dobrado o consumo de conteúdo para ideias e mudança de comportamento, mudança de ideologias na internet. Exatamente. O que a gente pode até colocar, né, Luiz Carlos, é que, por exemplo, antigamente que eu falo, assim, no período em que a rede social ela não era tão intensa como hoje. Hoje todo mundo fala de política nas redes sociais, hoje todo mundo procura a política nos sites, na internet. E como é que a gente deve se organizar nesse meio que é tão novo, mas não é também tão novo assim, não? Eu acredito que o mais importante é a gente conhecer um pouquinho da história, né? Como começou era uma coisa, hoje é outra. Nós criamos uma mutação dentro da ferramenta, porque no início a gente tinha lá um número de amigos razoáveis, né? Que era nosso convívio, nossa família, nossos amigos da escola, da faculdade, do trabalho. Você tinha ali um norte de 200, 300 pessoas. Quando você era muito famoso, tinha lá 500 pessoas. E você, quando sentava para olhar a sua rede social, você conseguia encontrar o post de todos os seus amigos. Acabava, você lembra? É verdade. Ia até o final, acabava. Né? E hoje não. Hoje a gente já segue nosso atriz favorito, nosso ator, nossa marca, né? Nosso time. Isso ampliou. A gente não consegue mais ler o conteúdo de cada um deles. Eu terminei de assistir aquela série agora. Não sei se você já assistiu, o Vikings. Ah, nossa, demais. Gente, depois que a série acabou, eu fui lá no Instagram e fui curtir a Lagertha. Exatamente. Entendeu? Aí a atriz, no caso, né? Porque o nome da personagem... Catherine. Linda ela, Linda, demais. verdade. Aí ela postou a foto com o marido dela. Perfeito. Aí eu falei assim, Ragnar, corre aqui. Tá vendo? Eu sempre digo que a rede social, ela não é o início de um relacionamento para quem consome, quem compra, né, na internet. De fato, a gente tem que começar a entender o que é interesse e o que é necessidade. Né? Se a gente tem um interesse, como você teve, poxa, quem é essa atriz? Inclusive, ela é diretora, ela parou, Olha. Ela fez a morte dela para focar totalmente na direção, que ela é diretora hoje. A gente teve uma ideia. Olha como a gente consome, né? Olha então, só, quando a gente tem esse interesse, a gente vai atrás. Aonde? No próprio Instagram do Vikings, aí você vê que ele marca os atores, você segue os atores, você começa uma jornada. Imagina só, quantas pessoas tu teve agora seguindo a mais? Você foi o Ragnar, foi a série, ele ainda tinha ali embaixo, ainda fica te indicando, né? Todos os atores você vai só seguindo. Imagina consumir tudo isso de dados. Então o que o algoritmo faz? O que é o algoritmo? Boa, né? A gente vai falando tão acostumado, né? O que algoritmo, ele é a programação. Certo. Ele é o comando para a jornada do cliente. Né? O que é importante aí? Imagina você vendendo um e-commerce. Eu gosto de falar de e-commerce porque todo mundo gosta de venda, né? Então vamos falar algo de venda. Um e-commerce hoje que tem rede social. O que eu vou botar na rede social de um e-commerce? A gente tem que começar a entender que conteúdo é para aquilo.
Eu vou botar produto. Óbvio que eu vou botar produto. Eu vou impulsionar, vou brincar de impulsionar para diferentes públicos. E não mais fazer como o pessoal fazia antigamente, que vai impulsionar para quem? Homem e mulher. Qual a idade? Rapaz, de 15 até 80. Aonde? Manaus toda. Bota logo tudo que alguém vai pegar. Imagina isso, eu usando a minha força pulverizadamente, sem nichar. Eu sempre digo, é muito melhor você fazer micro campanhas em diferentes nichos, pessoas, né? Porque isso, na verdade, é o que conta pra gente. O que a pessoa tem que fazer hoje para ela chegar no cliente dela? Quem é o cliente dela? Que produto ela tem? Porque o empresário, ele acredita que o produto dele é o melhor produto do mundo. Quando a gente vem estudar de novo essa história, o que a TV é hoje? Você não está ali sentado vendo sua novela e aí dá um comercial e vem uma propaganda? Você não pediu por essa propaganda, ela está lá porque alguém pagou e ele acha, aquela agência, aquela empresa acha que naquele programa, naquele horário, está o público dela. Quando a gente vem para a internet, a gente tem uma inversão. É eu que procuro o que eu quero e o cliente tem que estar lá quando eu procurar, diferente da TV. Isso é a jogada. Então, o cliente hoje ele pensa, poxa, cliente que eu digo é um empresário, tá? Que busca vender pela rede social. Ele pensa, poxa, meu concorrente vende que só eu não. Pois é. Queria uma agência. Aí chega a agência lá, olha, a gente tira a foto assim, a gente faz o vídeo assado. Mas o que de fato o algoritmo pode fazer por ele, para aquele cliente, para aquele nicho? Agora, essa pessoa, ela quer fazer o anúncio na internet porque ela acredita de fato na ferramenta ou porque esta mesma pessoa vê o concorrente dele? Eu acredito que tem uma mistura aí, mas o correto não é nenhum dos dois. Né? Primeiro, a gente gosta de estudar o mercado. A gente tem um mercado crescente. Né? Agora que a gente consegue encontrar empresas que estão com e-commerce em Manaus. Porque até para ele é difícil acreditar. Eu tenho clientes que eu tenho que convencer o filho, que é jovem, que entende e gosta, depois ele me leva com o pai. Aí o pai fala, meu irmão, publicidade é atender bem, né? Que já é, não perdendo essa experiência, mas na internet ele não tem esse hábito. Na internet as pessoas falam muito sobre engajamento. O que é o engajamento? É uma pergunta que você responde no próximo bloco aqui no Amazonas Acontece. O intervalo é já e a gente volta já. A Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e a gente tem um bate-papo muito legal. E quem conversa aqui com a gente é o Luiz Carlos, que já se encontra aqui conosco no primeiro bloco. A gente já conversando um pouquinho mais sobre esse universo. E agora a gente fala justamente sobre o engajamento, né? O que é o engajamento? As pessoas falam muito nas redes sociais, eu postei uma foto, mas eu não tenho engajamento. O que é esse engajamento? Olha, o engajamento, no início, quando era tudo mais simples, a gente tinha os 3 Cs, que era curtir, comentar e compartilhar. Como o usuário não põe dados, né, eu gosto sempre de usar esse exemplo da mãe ou do pai. Né, ele é pai e não coloca lá na ferramenta, no Facebook, por exemplo, que ele é pai. Aí uma empresa que vende produtos de criança vai lá e investe num impulsionamento, num patrocínio para pai e não chega esse anúncio para o pai, porque ele não colocou dentro da ferramenta que ele é pai. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, de fato, a ferramenta, ela é perfeita, porém é auxiliativa. Ela não cria nada para você. É você que tem que pôr dados lá dentro. E o que aconteceu? Quando eles não conseguiram ter esses dados especificamente do Brasil, tá? Eles começaram a seguir as pessoas, entender elas de acordo com as atitudes delas. Então, esses 3 Cs viraram 12 índices de engajamento. Às vezes, você está olhando uma imagem, o tempo que você fica olhando mais um post do que o outro já é um engajamento. Olha só. Você apertar naquele maisinho para ler o resto do texto é outro engajamento. Então, com isso, com esses novos índices, vem também as burlagens, que é o cara aperta, coloca aquele monte de bolinha para poder você apertar o mais. Né? Então, aquela bolinha, então tô pulando linha. Isso, né? Ia pensando que era para o texto ficar mais bonitinho. Isso vai para blacklist hoje, tá? Agora, em 2020, março de 2020, isso virou blacklist. Você colocar pontinhos ao invés de texto, você já entra na blacklist, você começa a ter menos curtida. Sabe o que é que está na blacklist? Olha, não sabe. Essas ferramentas não te enviam um e-mail, olha, você está publicando errado, você vai para blacklist. Não, ele simplesmente faz. Eu sempre digo que botar hashtag no Facebook dá blacklist. Qualquer um que analisar uma postagem antes de ontem, sem hashtag, e de ontem com hashtag, você vai ver uma crescente, porque não é para pôr hashtag no Facebook.
Olha tá? só. Já no Twitter, YouTube, Instagram, pode usar. Tá? Porque o Facebook tem outras maneiras de levar esse conteúdo, que é conteúdo que todo mundo está em busca, para unificar esses usuários. E não é na hashtag, ele tem grupo, ele tem página, ele tem outras coisas. Mas a hashtag é uma boa... O que é a hashtag? Vamos lá na hashtag, né? E por que a hashtag foi criada, né? Uhum. Nos Estados Unidos é muito comum você querer almoçar, entrar no Instagram, ir lá na busca da hashtag e colocar almoço. Aí ele vai te georreferenciar e é importante que quem está postando poste certo. Coloque a localização, porque esse georreferenciamento ele não é para bonito. Ele está lá para quê? Porque se eu estou fazendo uma busca de um restaurante naquele bairro, se você é da rua de trás, você postou com aquele, ele vai me já referenciar para você. Olha ele vai mostrar que eu tenho almoço. Ou seja, tem uma finalidade, né? Não está ali só para dizer, ou seja, que você postou uma foto, estou no restaurante chiquérrimo, vou colocar lá para dizer que eu tô, para aparecer que eu tô comendo bem. Isso é para o universo, a bolha dela vai funcionar. Uhum. Né? Às vezes a gente, toda vez que eu começo esse assunto, acaba que sai do cliente e sempre vai entrar na pessoa. Poxa, quando eu publiquei um vídeo com meu filho, deu um montão de curtida. Aí eu publiquei um negócio lá da empresa e ninguém olhou. Comigo é a mesma coisa. Eu posto uma foto com meu filho, o que tem de curtida? Agora eu posto foto sozinha. Eu falei, eu desisto desse negócio, vou postar só a foto com meu filho, então. É isso, a gente tem que entender também o plano que a empresa ou assessoria de marketing vai fazer para você. A gente tem que focar muito mais na ideia. Tá? Se a ideia for bem feita e nós usarmos as ferramentas para ajudar na nossa ideia, vai dar certo. E sobre o social media, o que você tem a falar sobre isso? Assim, todo mundo pode ser um social media ou não? E qual a importância desse trabalho? Olha, isso é muito controverso, principalmente para mim, né? Social media, na minha opinião, ele tem que ter um equilíbrio entre técnica e criatividade. Não adianta só porque eu sei postar, porque eu tenho um texto bom, que eu vou ser um social media. Não é bem isso. Tá? Ter ideias boas, a gente sabe que tem o Google aí que vai te dar ideias do mundo inteiro. Você vai transformar aquilo, regionalizar aquilo. O pessoal fica bagunçando, dizendo que nada se cria, tudo se copia, né? Você evolui aquilo. Isso também eu não consigo ver essa dificuldade. Mas, tecnicamente, o que o social media traz para o cliente dele? Quando eu digo cliente dele, já é o cliente da agência. Né? O que ele traz de ideia, de algoritmo, para a gente fazer uma ideia de acordo com o nicho daquele cliente, com o produto daquele cliente, de que forma vai trabalhar ele corretamente. Porque não é igual. Você tem uma clínica é uma coisa, você tem um restaurante é outra coisa, você tem um advogado é outra coisa, não dá para fazer igual para todo mundo. Então não existe esse negócio de que eu vou trabalhar, eu vou ser a sua social media. Então a gente chega aqui, posta uma foto, amanhã vou criar um cronograma, amanhã eu faço um vídeo bonitinho, e assim vai. É além disso? É além disso. O planejamento, ele é tão básico que não sei nem se tem que vender. Apesar de que você encontra muito por aí, né? Olha, vou te vender um planejamento. Aí o cara digita lá uma série de coisas que ele acha legal ter numa rede social e aí a pessoa tem que correr atrás de fazer isso. Olha, você tem que tirar uma foto com família. Aí o cliente fica louco querendo atrás de uma foto da família para você poder publicar e tal. Quando, na verdade, seria mais interessante você mostrar a atualidade. Eu digo que tem que estudar. Você falou de eleição, por exemplo. Os políticos têm um tremendo desafio pela frente, tá? Porque o político, ele tem o eleitor dele nichado, mas ele também quer todo mundo. Sim. Eu tenho o pescador, meu nicho é o pescador, mas ele quer a mulher, ele quer o jovem, ele quer o LGBT, ele quer o idoso. E ele esquece, às vezes, do nicho dele, quando lá dentro daquele nicho tem muita coisa para trabalhar ainda. Principalmente ideias e fazer com que aquele eleitor seja multiplicador. E aí você vai deixando aquilo porque você vai indo no dia a dia e as pessoas vão te envolvendo, porque nesse período realmente as pessoas te escutam, aí você vai indo, acaba que esquece. Né? E esquece também depois que ganha, né? E quando quer de novo, aí tenta reativar e aí o povo também está bem alerta em relação a isso, né? Você tem curso? Olha, eu na verdade sou formado em Direito, né? Sou bacharel. Eu fiz cursos de rede social, mas a leitura hoje ainda é a grande sacada. Leitura que você fala é o quê? Aí atrás de fórum, de tudo. Eu vou ser muito sincero. Existem cursos de social media? Existe. Tá? Existem, eles ensinam a analisar, ensinam métricas, é bem legal. Você entender a métrica de uma ação é muito legal. Né? Poxa, deu certo. Olha, eu fiz um blog, eu fiz 10 blogs e um engajou mais que o outro. Vamos aproveitar aquilo para uma mídia de TV, para um outdoor, já que a gente entendeu que aquilo foi o que o meu público mais consumiu. Essas métricas são legais.
Mas o trabalho de uma agência realmente é dar uma ideia, uma grande ideia, e fazer as ferramentas e outras criações trabalharem para essa ideia. Eu ainda acredito nisso. Ferramenta nenhuma digital vai fazer milagre para você. Olha só, eu vou fazer um pequeno ping-pong, tá bom? E vai ser daqui da minha cabeça. Vamos lá. Ai, meu pai. Uma grande ideia. Aquela que traduz o cliente da melhor forma possível. Um sonho. Eu queria participar da organização de uma eleição presidencial. Uma hashtag. Evoluir. Uma localização. Meu Deus. Minha empresa. Luiz Carlos, eu quero muito agradecer a sua participação. Obrigado. Ele que é o diretor comercial da agência LBZ. Muito obrigada pela sua participação aqui na Band Amazonas. As portas estão abertas para a gente falar desse universo que eu até falei assim, nossa, que maluco. Ele não, que perfeito. Exato. É tudo muito perfeito. Então, assim, eu quero muito agradecer a tua participação e as portas estão abertas para você voltar cada vez mais aqui conosco. Também estou aí. Obrigado. Gente, o Amazonas Acontece fica por aqui certinho. Muito obrigada pela tua participação. Sábado que vem tem nova edição também aqui, tá bom? Abraço forte e até lá.